O presidente russo, Vladimir Putin, voltou aos velhos hábitos e correu para reclamar com Donald Trump sobre o comportamento da Ucrânia. Hoje, Vladimir Putin e Donald Trump conversaram por telefone durante 1h30, segundo o assessor de Putin, Yuri Ushakov. E a primeira coisa que ele destacou foi que Trump e Putin discutiram o comportamento do regime de Kiev em relação aos incêndios e à catástrofe em Tuapse. E hoje, em Perm e em Orsk, na região de Orenburg. Ou seja, Putin, mais uma vez, quando percebeu que as coisas estavam ficando complicadas, imediatamente correu para ligar para Trump e reclamar da Ucrânia, para que Trump pressionasse Zelensky. E, a propósito, Ushakov confirmou que a conversa telefônica aconteceu por iniciativa de Vladimir Putin. Ou seja, Putin ligou para reclamar com Donald Trump. Vamos, neste episódio, passar rapidamente pelos acontecimentos recentes e analisar sobre o que Putin e Trump conversaram, segundo as palavras de Yuri Ushakov. E destaco que o próprio Trump disse recentemente que está negociando tanto com Zelensky quanto com Putin para finalmente chegar a um acordo de paz. Resumindo, hoje Putin disse a Trump que vai alcançar os objetivos da operação militar especial por quaisquer meios. Trump disse que espera por um acordo de paz já em breve. E supostamente Trump ficou encantado com a forma como Putin, caso você tenha perdido, declarou a trégua de Páscoa. E agora Putin, diante das notícias de que eles vão realizar o desfile da vitória em 9 de maio sem equipamento militar, que Putin está com medo, ele declarou que está propondo a Trump que pressione Zelensky e que em 9 de maio seja declarada mais uma trégua, só para, Deus me livre, nada voar em direção à Rússia. Isso é um símbolo e um sinal claro de que Putin realmente está com medo. E ele é tão, orgulhoso, tão ameaçador como lá na Rússia o retratam como um urso. Mas esse urso, assim que surge um problema, corre para reclamar com o presidente americano. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir isso. Peço que já deixe seu like, comente neste episódio e inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News. O link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então hoje é 29 de abril, Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tiveram uma conversa telefónica de 1h30. Sobre isso falou o assessor de Putin, Yuri Ushakov. E a seguir vou citar seus pontos principais e vamos analisá-los. Ushakov diz: houve mais uma conversa telefônica entre o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa conversa durou mais de 1h30. A comunicação do presidente foi em tom amigável, aberta e profissional. Isso é totalmente compreensível. É claro que Vladimir Putin, antes de tudo, expressou palavras de apoio ao presidente dos Estados Unidos em relação à tentativa de atentado contra ele em 25 de abril no hotel Washington Hilton. Felizmente, nem Donald Trump, nem sua esposa, nem ninguém de seu círculo foi ferido. O criminoso foi rapidamente neutralizado pelo serviço de segurança. O líder russo condenou firmemente esse crime, destacando em particular a inaceitabilidade de qualquer forma de violência motivada politicamente. Isso é inaceitável. E quanto a Navalny? Onde está Navalny? Onde está toda a oposição russa? Para onde ela desapareceu de repente? É o Putin que vai falar sobre a inaceitabilidade da violência motivada politicamente? Tudo bem, deixa para lá. Depois o Ushakov fala. Vale lembrar que o incidente perigoso ocorreu na véspera do aniversário da primeira-dama em 26 de abril. Melania Trump recebeu felicitações e foi destacado o seu papel nos esforços para reunir crianças russas e ucranianas com suas famílias. Que absurdo total é esse? É isso que ele está dizendo. Ele está comentando que Melania e Trump ajudaram a devolver para a Ucrânia as crianças ucranianas que os russos roubaram dos territórios ocupados que foram sequestradas. Que unificação de crianças russas e ucranianas é essa? Continuo citando. Entre as questões da pauta internacional, os presidentes deram atenção principal à situação em torno do Irã no Golfo Pérsico. Vladimir Putin considera correta a decisão de Donald Trump de prolongar o regime de cessar-fogo em relação ao Irã. Isso pode favorecer as negociações e ajudar a estabilizar a situação. Ao mesmo tempo, o presidente da Rússia chamou a atenção para as consequências inevitáveis e extremamente prejudiciais, não apenas para o Irã e seus vizinhos, mas para toda a comunidade internacional, caso os Estados Unidos e Israel voltem a recorrer a ações militares. E claro, a opção de uma operação terrestre no território do Irã parece totalmente inaceitável e perigosa. A Rússia está firmemente determinada a prestar apoio total aos esforços diplomáticos por uma solução pacífica para a crise e apresentou considerações para resolver divergências sobre o programa nuclear iraniano.
Aqui está claro o que Putin propôs e ele já tentou várias vezes impor ao Trump que, por exemplo, o Irã entregue o urânio enriquecido para nós, nós ficamos com ele ficará conosco e supostamente o Irã não terá mais. Portanto, essa é a solução. Trump aparentemente afirmou várias vezes que não aceita isso. Não me surpreenderia se Putin tivesse sugerido isso novamente. Segue a citação. Para esses fins, seguirão os contatos com representantes iranianos, líderes do Golfo Pérsico, Israel e, claro, negociadores americanos. Destaco que, na véspera, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, esteve em Moscou, São Petersburgo, e se reuniu com Vladimir Putin para discutir a situação no Oriente Médio. Citação. Donald Trump apresentou suas avaliações sobre os resultados da fase encerrada do confronto militar, bem como suas opiniões sobre a situação difícil em que o Irã e a Europa se encontram atualmente. No que diz respeito à resolução da questão ucraniana, o presidente americano destacou a importância de encerrar rapidamente as hostilidades, assim como sua disposição em fazer todo o possível para contribuir com isso. Seus representantes de confiança continuam mantendo contato com Moscou e com Kiev. Donald Trump acredita que um acordo que ponha fim ao conflito na Ucrânia já está próximo. A pedido de Donald Trump, Vladimir Putin descreveu a situação atual na linha de contato, onde nossas tropas mantêm a iniciativa estratégica e pressionam as posições do inimigo. Eu só imagino o Putin dizendo exatamente essas mesmas palavras para o Trump. Vou continuar a citação. Aqui o Ushakov claramente apela ao eleitor russo, ou melhor, aqui eleitor, como se houvesse eleições de verdade na Rússia, ao cidadão russo. Então, Ushakov diz o seguinte: ele afirmou que desde o início de 2025 a Rússia entregou à Ucrânia mais de 20 mil corpos de mortos, enquanto recebemos pouco mais de 500. E Vladimir Putin e Donald Trump expressaram, na essência, avaliações semelhantes sobre o comportamento do regime de Kiev liderado por Zelensky, que, incentivado pelos europeus e com o apoio deles, adota uma postura de prolongar o conflito. Ou seja, entende, né? Putin mais uma vez tenta criar uma divisão entre os Estados Unidos e a Europa, especialmente após a visita do rei britânico a Washington nesse contexto. Tentam dizer, vejam, nós podemos chegar a um acordo com vocês, mas os europeus junto com os ucranianos, claro, estão nos impedindo disso. E o mais importante, porque comecei este episódio dizendo que Putin está reclamando, simplesmente como um garoto lamentável correndo para chorar no ombro do presidente americano. Em seguida, Ushakov diz, cito: o líder russo disse diretamente que Kiev está recorrendo a métodos abertamente terroristas, atacando exclusivamente alvos civis em território russo. E o que é isso? E há quanto tempo a Rússia ataca alvos civis na Ucrânia? Já faz mais de 4 anos, seus desgraçados. E essa idiota, ela está falando agora, ai, os ucranianos, e por quê? Porque eles ficaram com medo. Putin, desculpe, já cagou na malinha dele. Porque ele vê o que ocorre em Tuapse. Ele vê que lá está queimando tudo e que nenhuma defesa aérea russa está ajudando nisso. Ele entende perfeitamente que o alcance dos ataques ucranianos às refinarias de petróleo na Rússia aumentou. Ele sabe muito bem que, por um lado, Ust-Luga e Primorsk, na região de Leningrado, 2 portos pegaram fogo. Simplesmente queimaram os tanques de petróleo, os portos e todo o resto. Mas ele entende perfeitamente que agora a Ucrânia está atacando Tuapse. Também depósitos de petróleo, refinarias e o porto. Agora a Ucrânia se moveu para Perm. Lá estão destruindo a refinaria. E Putin entende que está impotente para resistir a isso. Por isso a única coisa que ele pode fazer é fugir. E simplesmente como um garoto chorão, baixinho, pequeno, careca, fugir e reclamar, chorar. Donald Trump, meu Deus, estão nos machucando. Os ucranianos estão atacando nosso território. Não devia ter começado a guerra. Por que vocês imundos começaram essa guerra? Por que você corre para reclamar com o presidente americano? Você é um líder tão poderoso, por que está choramingando? Em seguida, Ushakov fala: nosso presidente reafirmou que os objetivos da operação militar especial serão alcançados de qualquer forma, preferindo que isso ocorra por negociação. Para isso, Zelensky deve responder positivamente às propostas conhecidas que foram apresentadas repetidamente, inclusive pelo lado americano, ou seja, entregar o Donbass. É notável que Donald Trump tenha visto com bons olhos a recente trégua de Páscoa anunciada pela Rússia. Vladimir Putin comunicou ao colega americano que está disposto a anunciar uma trégua durante o dia da vitória. Apoiou ativamente essa iniciativa. Ressalto que a celebração marca a nossa vitória compartilhada sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. É assim que é. Então agora é uma vitória comum. Preste atenção em como Putin bajula Trump.
Ele simplesmente bajula desse jeito. Donald, essa é nossa vitória comum. Temos uma história em comum. Tudo isso aí. Diziam que só a mãe Rússia venceu, que o Ocidente nem participou, como se os americanos não tivessem relação com isso. Isso. E além disso, não se esqueçam. Putin simplesmente tem medo de verdade de fazer um desfile completo no dia 9 de maio com equipamentos militares. Por isso agora está pedindo para Trump. Ele diz, por favor, pressione o Zelensky aí, que eles não nos ataquem, pelo menos no dia 9 de maio, senão eu vou parecer um idiota completo. É isso. E agora vou citar diretamente. Ao discutir as relações russo-americanas, ambos os lados falaram sobre grandes perspectivas de projetos mutuamente benéficos na economia e na energia. Há várias iniciativas de grande escala. Iniciativas económicas, como destacaram os presidentes, já estão sendo discutidas entre representantes dos países, incluindo Dmitry Zvitkov. Os presidentes concordaram em continuar mantendo contatos, tanto pessoais quanto no nível de seus assessores e representantes. Os presidentes se despediram calorosamente e desejaram tudo de melhor um ao outro. E então perguntaram a Ushakov de quem partiu a iniciativa da ligação telefônica. Ushakov disse, cito, gostaria de destacar que foi uma iniciativa do lado russo, do presidente russo. Bem, foi isso que eu disse. Putinu нужно было пожаловаться, поплакать. Ele entende que mais algumas semanas de ataques como os que estão acontecendo em Tuapse e toda a Rússia vai simplesmente pegar fogo. E olha o quão desprezível é essa criatura. Bem, se você declarou guerra, se está travando uma guerra, lute honestamente. Por que você foge e chora? Por que você reclama para o presidente americano? Pois é, e eu não ficaria surpreso se agora Donald Trump começasse a sinalizar para que a Ucrânia não atacasse as refinarias de petróleo na Rússia. Mas, felizmente, nós já não estamos mais tão ligados à América. O próprio Trump já faz muito tempo que parou qualquer ajuda militar. Armas enviadas da América à Ucrânia pelo programa Purell são compradas com dinheiro europeu. Isso é só negócio. Nada além disso. Os europeus financiam, os americanos fabricam armas e as enviam à Ucrânia. Assim, Trump só pode tentar criar obstáculos. Tenho mais do que certeza de que agora ele vai aparecer e falar sobre como Vladimir Putin é uma boa pessoa, como ele é incrível. E os ucranianos, o que vocês estão fazendo? Estão atacando refinarias de petróleo, portos, causaram uma catástrofe ambiental em Tuapse. Lembrar como esses russos selvagens explodiram a usina hidrelétrica de Kakhovka, inundando enormes territórios da Ucrânia. Ou lembrar como um drone russo atingiu o sarcófago da usina nuclear de Chernobyl. Tem que ser muito idiota para mandar um drone para lá. Bem, de modo geral, acho que vocês entenderam perfeitamente a minha ideia principal. Como já era esperado, o presidente americano está agora na Casa Branca com a missão espacial. E durante esse encontro, é claro, ele anunciou que conversou com Vladimir Putin. Aqui está uma citação. Eu acho que Vladimir Putin gostaria de encontrar uma solução para a Ucrânia. E isso é bom. Pronto. Em seguida, Trump declarou que espera que uma solução para a guerra seja encontrada relativamente em breve. Pronto. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. E além disso, Trump declarou, cito, eu sugeri a Vladimir Putin que estabelecesse uma espécie de cessar-fogo. Acho que ele pode concordar com isso. Ele já anunciou isso, certo? Bem, ele está se referindo ao dia 9 de maio, ou seja, Trump está dizendo que foi ele quem sugeriu o dia 9 de maio. Eu acho que foi o próprio Putin que praticamente implorou para Trump convencer Zelensky a não atacá-los. Então, e o que mais Trump disse? Ele disse que Putin estaria disposto a fazer um acordo algum tempo atrás. Eu acho que algumas pessoas impediram que ele fizesse isso. Aqui está uma referência. Os europeus são ruins. Não me surpreenderia se Trump dissesse que foram eles que impediram. É o Zelensky que conspirou com os europeus e não quer avançar. E agora é isso aí. Era o que já se esperava. Trump diz que a Ucrânia já foi praticamente derrotada militarmente. E bem, eu simplesmente não tenho mais palavras para isso. Acho que basicamente podemos parar por aqui e nem precisamos mais acompanhar o que Trump vai declarar depois. Está claro que eles estão aliados ao Putin e ele vai anunciar o fim com a derrota da Ucrânia. A Ucrânia perdeu. Além disso, lembrem-se, há poucos dias, quando Donald Trump se encontrou com o rei britânico Charles III, ele sussurrou para ele: você sabe, o Putin me disse que está pronto para começar uma guerra dessas. Ele vai destruir toda a população lá. Ele está pronto para uma guerra ainda maior. Trump ficou assustado. Ele realmente tem medo. É por isso que não me surpreende ele fazer essas declarações. Agora vão repetir que Zelensky não tem cartas. Não vou tomar mais seu tempo. Amigos, o principal é que a Ucrânia está formando novas relações com a Europa e países do Golfo Pérsico.
Recentemente, Zelensky visitou o Azerbaijão e é evidente que está havendo uma reorientação dessa parceria. Então, e o Trump? É isso. No final vou dizer, a guerra na Ucrânia pode acabar antes da guerra com o Irã. Ele espera que seja muito em breve e pronto. Se ele realmente espera que agora vai dizer que tipo a Ucrânia perdeu e Zelensky vai se render, eu não acho que isso vai acontecer. Ele já tentou isso várias vezes. Deixo reticências aqui. Escreva suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação, pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuidem-se. Tchau a todos. Continuação.